Se você cresceu com as tartarugas ninjas enfrentando o destruidor e devorando pizza sem parar, então esse vídeo é pra você. As tartarugas ninja marcaram a infância de muita gente nos anos 80, 90 e 2000, principalmente aqui no Brasil, onde dominaram desenhos animados, filmes, brinquedos e até a programação das manhãs na TV aberta. Mas por trás dessa fama existe um capítulo dessa franquia que muita gente prefere esquecer que existiu. Uma série cheia de decisões estranhas, efeitos duvidosos, vilões esquisitos e uma mudança tão polêmica que dividiu os criadores e os fãs. A chegada de Venus de Milo, a famosa e esquecida quinta tartaruga ninja. Então fica com a gente porque hoje vamos revisitar essa fase bizarra da franquia, entender como ela surgiu, por que deu tão errado e descobrir por que os fãs tentam apagar a existência dessa série até hoje. Pouca gente lembra, mas essas tartarugas começaram a vida de um jeito bem diferente do que a gente imagina. Em 1984, dois jovens quadrinistas independentes chamados de Kevin Eastman e Peter Laird estavam tentando a sorte no mercado de HQs. Em uma noite despretensiosa, criaram quase como uma piada o que viria a se tornar uma das maiores franquias da cultura pop. Esse resultado foi a primeira edição das Tartarugas Mutantes Ninja, publicada de forma independente pela Mirage Studios. Só que ao contrário do que a gente está acostumado, essas tartarugas não tinham nada de fofinhas ou engraçadas. As histórias eram mais sombrias, violentas e satíricas. O grande ponto de virada veio em 1987, com o lançamento da série animada. Foi nesse desenho que os personagens ganharam a personalidade que a gente conhece até hoje, só que agora em um tom muito mais leve e acessível para crianças. O desenho acabou virando febre mundial, não só dominava a TV, mas também brinquedos, jogos de videogame, lancheiras e todo tipo de produto que você imaginar. As Tartarugas Ninja eram uma verdadeira máquina de dinheiro. E claro que o passo seguinte foi o cinema. Em 1990 chegava aos cinemas o primeiro filme live action das Tartarugas Ninja, feito com trajes animatônicos. O resultado foi um sucesso de bilheteria, tanto que rendeu continuações em 91 e 93. Mesmo com as limitações técnicas da época, a franquia estava no auge. Só que tudo que explode muito rápido, cedo ou tarde, a fadiga do público acaba batendo. Depois do terceiro filme, com a série animada original chegando ao fim, em 96, o interesse pelas tartarugas começou a cair. Era preciso então encontrar uma forma de reinventar esses personagens para manter a marca viva. E foi nesse momento que surgiu uma ideia ousada, que acabou transformando a série das Tartarugas Ninjas em algo que todo mundo quer esquecer. No fim dos anos 90, a franquia já não tinha mais o mesmo brilho, e o desenho clássico que durou de 87 a 96 foi cancelado. Com ele veio aquela sensação de que as tartarugas estavam ficando para trás, especialmente em um mercado dominado por novas febres como Power Rangers. Então entrou em cena o estúdio Saban. Para quem não conhece, a Saban foi a empresa responsável por trazer Power Rangers para o ocidente, transformando uma série japonesa em fenômeno mundial. O estilo da Saban era bem característico, trajes de borrachas, cenas de ação no estilo tokusatsu, cortes rápidos, explosões e claro aquele humor meio bobo voltado para o público mais jovem. Em 1997 a empresa viu a oportunidade de repetir essa fórmula com as Tartarugas Ninja. Nascia então Tartarugas Ninja: A Próxima Mutação, uma tentativa de modernizar e reviver a marca. A ideia era bem simples, criar um programa no mesmo estilo de Power Rangers, só que agora com as tartarugas como protagonistas. Inclusive, anos mais tarde, a série chegou até a fazer um crossover com os próprios Power Rangers. Poxa vida, é uma viagem muito longa até Nova York. Bem, temos uma mega nave. Podemos dar uma carona pra vocês. A série estreou em setembro de 97 na Fox Kids, trazendo de volta Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, mas com um detalhe que mudaria para sempre a forma como os fãs enxergavam a franquia. A introdução de uma quinta tartaruga, mas não qualquer tartaruga, a primeira tartaruga fêmea, chamada Venus de Milo. Segundo a própria trama, Venus teria sido exposta ao mesmo mutagênico que transformou as 4 tartarugas originais, mas acabou separada delas ainda bebê. Você diz que foi encontrada há 17 anos aqui em Nova York, é isso, é? Meu mestre, o Xamã Chung Yi, me encontrou em Chinatown dentro de uma galeria de drenagem. Eu sei, eu malho todos os dias, eu tô sabendo. Em vez de crescer no esgoto com Splinter, ela foi encontrada por um mestre shinobi em Chinatown, que a treinou nas artes místicas. Ao se juntar às tartarugas, Venus se torna rapidamente uma peça central na história, chegando até derrotar o Destruidor logo nos primeiros episódios.
Só esse detalhe já mostrava a principal diferença entre ela e os irmãos. Enquanto os outros eram guerreiros das artes marciais físicas, Venus tinha poderes ligados à magia e espiritualidade. Para muitas pessoas, isso parecia um pouco deslocado dentro daquele universo, que sempre misturou mutantes e tecnologia, mas nunca magia de forma explícita. O problema é que a forma como isso foi feito não agradou. Para começar, Venus não tinha uma personalidade muito bem definida, além de ser a nova integrante mística, enquanto os outros 4 eram caricaturas claras: o líder, o rebelde, o nerd e o engraçado. Ela parecia sempre deslocada, sem uma química verdadeira com o resto da equipe. Um outro ponto polêmico foi a mudança no conceito de família. Até então, as tartarugas sempre foram apresentadas como irmãos, mas para evitar incômodos com a possibilidade de um romance envolvendo Venus, a série insinuava que eles não eram realmente parentes de sangue. Isso acabou desagradando não apenas os fãs, mas os criadores originais. Eu sou Shinobi. Ih, uma tartaruga gatinha? É tartaruga garota, graças a Deus. Meus sonhos se realizaram. O problema é que, apesar de tentar inovar, a série carregava marcas do estilo Saban, figurinos pesados e nada convincentes, coreografias de luta pouco inspiradas e em um tom exageradamente infantil. Isso não afastou apenas os fãs mais antigos, mas também parte do público infantil, que já estava encantado com produções mais modernas e bem feitas da época. Além disso, a própria introdução de Venus causou uma enorme controvérsia. O co-criador das tartarugas, Peter Laird, chegou a declarar que odiava absolutamente a ideia de uma quinta tartaruga e que aquilo era criativamente falido. Ele inclusive proibiu futuras produções oficiais de usarem a personagem. Para muitos fãs, a série parecia um pouco forçada, como se estivesse tentando reinventar algo que não precisava ser reinventado. Apesar do esforço da Saban, a série não conseguiu alcançar o sucesso esperado, com apenas uma temporada de 26 episódios. O programa então foi cancelado em 98, rapidamente esquecido por grande parte do público. Hoje ele é lembrado mais como uma curiosidade bizarra da franquia do que como um capítulo importante da sua história. Em outras palavras, foi aí que o mundo quis esquecer uma produção das Tartarugas Ninja. Mesmo sendo cancelado rapidamente e ridicularizado por muita gente, Tartarugas Ninja: A Próxima Mutação deixou um legado curioso dentro da franquia. E esse legado gira principalmente em torno da ideia de uma quinta Tartaruga Ninja. Como já falamos, a introdução de Venus não caiu muito bem com os fãs nem com os criadores originais. Mas é interessante lembrar que essa ideia de expandir a equipe já existia muito antes dela aparecer. Nos quadrinhos e animações, personagens como Slash, um clone distorcido das tartarugas, e Toka, apresentado no filme das Tartarugas Ninja 2 em 91, funcionaram como contrapartes alternativas, sendo geralmente vilões. Esses personagens foram muito mais bem aceitos porque não tentavam ocupar o lugar das 4 originais. Eram o diferente, não o substituto. Já o problema de Venus foi o oposto. Ao se tornar uma parte oficial da equipe, ela parecia uma adição forçada, ainda mais com uma série já criticada por uma qualidade técnica duvidosa. Então a personagem foi praticamente apagada do canone. Peter Laird, como já vimos, deixou claro que não queria nada com ela. E assim a Próxima Mutação passou a ser tratado como um erro do passado, algo que os fãs lembravam mais como uma piada do que como uma fase importante. Mas o tempo tem um jeito certo de mudar as coisas. E com o passar do tempo, essa rejeição deu lugar a uma curiosidade nostálgica. Muitos fãs que eram crianças dos anos 90 passaram a revisitar a produção com um olhar diferente, ainda reconhecendo suas falhas, mas também enxergando um charme de uma época em que franquias tentavam de tudo para se manter relevantes. E foi nesse espírito que em 2022 veio a grande surpresa: Venus voltou. No quadrinho da IDW, a personagem foi reimaginada e reintroduzida de uma forma muito mais madura e sombria. Em vez de simplesmente ser a quinta tartaruga, ela apareceu como resultado de experimentos do vilão Dr. Jasper Bellow, um cientista obcecado por mutações. Essa versão de Venus é marcada por cicatrizes, fragmentos de outros corpos e uma história bem mais trágica. Diferente daquela versão da Próxima Mutação, essa nova encarnação foi recebida de uma forma positiva pela crítica e pelos fãs. Muitos elogiaram a coragem da IDW de resgatar uma personagem considerada tabu e dar a ela uma nova profundidade, provando que até as ideias mais rejeitadas podem ser reaproveitadas com a abordagem certa. Isso mostra que no fim das contas, essa série não foi totalmente inútil. Mesmo sendo um fracasso comercial e criativo, ela abriu caminho para discussões, experimentos e, de certa forma, expandiu os limites do que as Tartarugas Ninjas podiam ser. Hoje, a série é lembrada como o show das tartarugas que o tempo esqueceu, mas também
como um exemplo de como as franquias gigantes podem tropeçar e ainda assim deixar algumas sementes que décadas depois podem acabar aparecendo de uma maneira inesperada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like que ajuda a gente a crescer cada vez mais e até a próxima.